Seja bem-vindo a mais um programa, a Bíblia Aberta. Nesta nova temporada vamos estar juntos para estudar um livro muito especial e que, obviamente, é um livro que se encontra na Sagrada Escritura, na Bíblia, que é sempre o polo central das nossas discussões. Para todos aqueles que nos estão a ouvir, nós estamos em várias plataformas disponíveis, portanto, no canal 186 da Mel, assim também como no canal da Novo Tempo Portugal no YouTube. Aqueles que, na verdade, ainda não têm possibilidade de aceder a estas plataformas, podem também seguir-nos através da rádio RCS na frequência 91.2 na área da Grande Lisboa. Como eu vos disse, esta temporada vamos então focar-nos no segundo livro do Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. E para fazermos, portanto, este trabalho aqui convosco, para podermos estudar este livro, nós vamos ter aqui então a companhia de um painel residente que vai estar connosco e que passo desde já então a apresentar-vos. Quero dar as boas-vindas então ao pastor Pedro Esteves, que se encontra connosco, faz parte exatamente deste painel residente, assim como a pastora Hortelinda Gal, que se encontra também connosco para nos ajudar a aprofundar os nossos conhecimentos da Sagrada Escritura. Vamos ter também nos primeiros 3 programas a companhia do nosso querido pastor António Carvalho, que também nos acompanha exatamente para também podermos aprofundar este tema, e agradeço também por estares connosco nestes primeiros 3 programas. Ora, muito bem. No nosso estudo de hoje, então, vamos aprofundar este Evangelho de Marcos, que, apesar de ser o Evangelho mais curto, com apenas 16 capítulos para estudarmos, é, na verdade, um relato apaixonante que nós vamos encontrar da vida de Jesus, de eventos marcantes da vida e do ministério de Jesus Cristo, na ótica de alguém que, na verdade, que não tendo sido um dos 12 apóstolos e, apesar da sua jovem idade, mostra como estes eventos tiveram uma marca profundíssima na sua vida. Por isso, vamos desde já então arrancar com o nosso estudo. É um estudo entusiasmante que vamos convidar a todos para poderem seguir-nos então nesta temporada. Vamos começar com uma primeira pergunta que vou já dirigir então à nossa querida pastora Hortelinda. Pastora, nós vamos então olhar para este livro, para o livro de Marcos, olhando também um bocadinho para a própria pessoa que escreveu, portanto, o Evangelho, neste caso, o João Marcos. Acredita-se, portanto, que foi João Marcos que escreveu, e tudo indica ser ele o autor deste mesmo Evangelho. Ele parece ter algo para nos ensinar a partir da sua própria história, da sua própria experiência de vida, aquilo que ele, na verdade, conseguiu perceber e receber exatamente dos relatos que ele partilha connosco através da vida de Jesus. Então, que lições é que nós podemos, na verdade, então, tirar a partir das diferentes referências que nós encontramos, em particular no Novo Testamento, na verdade, este jovem missionário de João Marcos? Ok. Como sabemos, os evangelhos não trazem o nome dos seus autores na origem, não é? É a tradição que diz que foi Marcos, o autor deste evangelho, que leva este nome. Sabemos desde o ano 150, por Papias, bispo de Herápolis, que atribui este evangelho a Marcos, que é o intérprete de Pedro, segundo ele. E sendo assim, sendo Marcos, nós temos muita informação sobre ele. Podemos dizer que dos 3 evangelhos sinópticos, é ele aquele de quem mais temos informação. Sabemos mais sobre ele do que sobre os outros autores dos outros evangelhos. Então sabemos que Marcos é filho de Maria, que Maria é uma cristã muito investida, muito comprometida com a Igreja, que tem uma casa em Jerusalém, que recebe a Igreja em sua casa. Portanto, é Muito uma bem. mulher que recebe os crentes em sua casa, bem comprometida. E, ao mesmo tempo, isto diz-nos que Marcos vem de uma família abastada, porque nem toda a gente podia ter uma casa grande em Jerusalém, onde pudesse receber toda a Igreja, não é? Então, vemos que Marcos vem de uma família abastada, que terá sido uma pessoa com uma educação protegida, bem orientado, e há um ambiente poderíamos dizer, de entusiasmo espiritual, que é característica da Igreja. Sim. Nestes primeiros anos, e visto embebido dessa efervescência espiritual, Marcos vai querer participar certamente naquilo que se chama a primeira viagem missionária, que é com Paulo e Barnabé. Exatamente.
Ele faz essa primeira viagem missionária, mas, enfim, abruptamente, quando chega a Perge, mais ou menos a meio do caminho, Marcos decide abandonar os seus companheiros e voltar para Jerusalém. Nós não sabemos muito bem qual foi a motivação desta renúncia, desta partida, mas visto a atitude que Paulo toma mais tarde em relação a Marcos, nós podemos dizer que terá sido uma causa possivelmente de não suportar as dificuldades do trabalho missionário, ter saudades de casa, ter necessidade do conforto e do apoio da família. E Marcos foi exigente demais para Marcos, e Marcos realmente decidiu voltar para casa. Enfim, mais tarde, Barnabé e Saulo terminam a sua viagem, voltam para Antioquia e para Jerusalém, e quando se apresenta a oportunidade, algum tempo mais tarde, de fazerem uma segunda viagem missionária, Barnabé apresenta-se com Marcos para voltarem a fazer, enfim, a segunda viagem missionária. E aí Paulo realmente diz não. Pois. E podemos dizer que há ali um combate de chefes. Exato, não exato. é? Diz-nos o texto bíblico que houve tal contenda entre eles, Exato. Barnabé que diz sim e Paulo que diz não, houve tal contenda entre eles que se separaram um do outro. Exato. Portanto, Barnabé pega em Marcos e vai para Chipre, Exato. e Paulo pega em Silas e vai para a Cilícia. Tudo isto por causa de um jovem missionário, Marcos, não é verdade? E que é interessante porque dá-nos já uma perspectiva de que João Marcos, então, foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus, e depois acompanhou também os primeiros arranques da Igreja Cristã. Exatamente. E a sua, portanto, instalação portanto, naquela região, não é verdade? Exatamente, e tem, vê-se que ele deseja, que ele quer, mas há alguma coisa que possivelmente o impediu, certamente a sua imaturidade, porque Exato. Marcos devia ser, nesta altura, alguém de muito jovem. Muito jovem, não é? Nós podemos dizer que Paulo foi uma pessoa dura, um bocadinho com Marcos, não é? Não, Marcos não. Ou seja, Paulo catalogou Marcos como inapto para a missão. Parece-nos um pouco rígido, mas se nós pensarmos na experiência de Paulo, o dramático da sua experiência com Cristo, a capacidade da sua entrega, o seu dom. Paulo é um homem de convicções profundas, não é? Fortes. Nós vemos que Paulo entra na história matando pelas suas convicções. Exatamente. E sai dela morrendo pelas suas convicções. Portanto, ele é um homem de convicções e não consegue aliar-se, portanto, disto. E para ele, Marcos não era realmente a pessoa capaz. Ele não admite nem dúvidas, nem inseguranças, nem hesitações, não é? E para ele, Marcos está fora de questão que o acompanhe. Então podemos dizer que ele foi bastante intransigente com este jovem missionário João Marcos, não é verdade? Foi muito intransigente. Apesar de ser interessante que Paulo, ele próprio, que depois vai falar sobre o amor e tudo mais, não é verdade? Ele próprio estava numa fase de transformação pessoal da sua vida e que acabou depois por compreender e ver o próprio João Marcos, se calhar, de uma forma diferente, de um prisma diferente. Certamente, nós vemos isso mais tarde no seu Evangelho, mas eu gostava ainda de referir um bocadinho à atitude de Barnabé. Barnabé vai tomar a atitude totalmente oposta à atitude de Paulo. Barnabé vai ter sobre Marcos um olhar benevolente, vai-lhe fazer confiança, vai acreditar que ele mudou, vai-lhe dar oportunidades, vai de alguma maneira correr riscos com Marcos. Ele diz, eu vou correr riscos com Marcos. E se Paulo tivesse pensado bem, foi isto que Barnabé fez com Paulo. Exato. Porque quando toda a igreja duvidava de Paulo e não o queria perto da sua porta, Barnabé é o único que vai ter com Paulo, ouve a sua história e o traz para a igreja. E vai ter esse interesse então por ele. É o mesmo Barnabé que vai buscar, anos mais tarde, Paulo a Tarso para que ele venha trabalhar. Portanto, Barnabé, que chama-se, Barnabé quer dizer filho da consolação. Exatamente. Ele pode e sabe consolar. E como é que se consola uma pessoa? Dando-lhe confiança, dando-lhe oportunidades. Então aprendemos com Marcos que efetivamente devemos investir. Mais tarde, Paulo vê que se enganou com Marcos. Ele dirá a Timóteo, vem e traz Marcos contigo, porque me é muito útil para o ministério. Muito interessante. E portanto, ele mesmo se enganou. Ficou um bocadinho aquela dúvida de se foi Marcos que amadureceu e cresceu, ou se foi Paulo que amadureceu. Exatamente. Ambos. Se calhar é isso, não é? Exatamente. Um cresceu de uma maneira, mas Paulo também teve que crescer. Eu gostava só ainda de dizer uma coisa que eu acho muito bonito. É que quando nós
confiamos nas pessoas e corremos riscos com elas, às vezes há um preço que nós temos que pagar. Sem dúvida, sem E eu dúvida. penso que Barnabé pagou um preço. Exato, E exato. Barnabé pagou o preço de sair da Sem história. dúvida, sem dúvida. sem Porque a dúvida. história do cristianismo seguiria Paulo Muito bem, e não muito seguiu Barnabé. E foi o preço que ele pagou. Quando investimos nas pessoas, isto é uma Sem dúvida. atitude absolutamente cristã. Sem dúvida, Quando sem investimos nas pessoas, Exatamente. pagamos um preço. Exatamente. Sem dúvida que foram duas pessoas que foram dois mentores de forma diferente na vida de João Marcos, que marcaram profundamente, obviamente. Claro que o pilar central foi sempre a pessoa de Jesus Cristo, porque como vimos ainda há pouco, portanto, João Marcos foi uma testemunha ocular exatamente da própria pessoa de Jesus. E é por isso que eu gostaria agora de dirigir-me aqui ao Pedro. Porque o Evangelho de Marcos abre com uma declaração pessoal de Marcos sobre a pessoa de Jesus. E é uma declaração muito, muito forte, porque declara-o diretamente como filho de Deus e de imediato parte para uma explanação da mensagem e da identidade do próprio João Batista, na verdade, que tinha laços muito perto, muito próximos do próprio Jesus, e explana, portanto, a mensagem e a identidade profética, então, de João Batista, citando, inclusivamente, o profeta Isaías no Antigo Testamento, não é verdade? Então, Pedro, podemos, então, dizer que João Batista é, na verdade, um elemento essencial neste plano estabelecido para a vinda, neste caso, para a primeira vinda do Messias Jesus Cristo? Sim, é verdade. João Batista é um personagem muito interessante de analisar. Basta ver que os evangelhos, praticamente todos eles, com mais ou menos profundidade, retratam João Batista. De facto, João tem um conjunto de dimensões que o tornam um personagem muito interessante. Ao mesmo tempo, há carisma em João Batista, mas também há um certo mistério em João Batista. E depois aqueles detalhes sobre a sua natureza, a sua identidade, às vezes até um pouco, aparentemente um pouco estranho, um pouco Sim. fora da realidade verdade, é comum, verdade. tornam um personagem um pouco... Há um certo mistério à volta deste personagem. No entanto, não há dúvida que nós temos muito a aprender com João Batista. Eu gostava de tentar partilhar convosco aqui a ideia de que existem pelo menos 3 dimensões na pessoa de João o Batista, que eu acho que são muito relevantes para nós. Primeiro, há uma dimensão profética na existência de João. Basta lembrarmos de como é que João nasce e o anúncio do seu nascimento, da sua concepção, Certo, exatamente. e toda a relação que desde o início... Portanto, ele foi uma criança anunciada para cumprir um propósito. E esse propósito, desde a concepção, estava conectado com a vinda do seu primo Jesus. Até quando Maria, a mãe de Jesus, visita Isabel, a mãe de João, há essa dimensão de uma relação entre esses dois seres que ainda estavam a formar-se. Portanto, há uma profunda dimensão profética em João Batista, uma vez que a sua vida e a sua missão estavam conectadas com um propósito. Esse propósito, obviamente, está conectado com o Messias. Por isso ele é um anunciador, é um preparador. Tu estavas a citar as palavras de Marcos, eu acho que vale a pena talvez lê-las, porque são os primeiros versículos do Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Exato. Marcos 1:1, e depois diz, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Exato. A interpretação que, portanto, o Evangelho está a fazer é de que estas palavras do profeta Isaías eram precisamente uma referência àquele que viria clamar no deserto e preparar o caminho. Exato. Portanto, há uma dimensão profética muito forte no personagem que é João Batista. Certo. Mas agora vamos à segunda dimensão, obviamente, talvez ainda mais relevante do que esta, que é a mensagem de João, é o conteúdo da sua proclamação. No fundo é, se nós pudéssemos resumir o ensino de João, não é muita informação, mas temos algo entre os vários evangelhos, o que é que nós diríamos? Creio que isto pode ser interessante para o nosso debate aqui, para o nosso público que está lá em casa e que nos vê aqui no Bíblia Aberta. Creio, e aqui a Hortelinda e o António Carvalho, com quem tenho o prazer de estar aqui também a debater hoje, podem, se quiserem, completar. Mas eu encontro pelo menos 3 grandes mensagens na mensagem de João Batista. Primeiro, é óbvio, a mensagem de João é uma mensagem de arrependimento e de preparação para alguma coisa. Portanto, é uma mensagem que tem aquela solenidade de dizer alguma coisa de muito importante vai acontecer e nós temos que estar preparados para isso. É a ideia de que, como vai acontecer um facto profeticamente muito relevante, Certo. nós não podemos passar... este tempo não pode ser vivido
como se ele não tivesse a solenidade que tem. É isso que é uma mensagem de arrependimento. Que é, mudem e preparem-se porque alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Um exemplo disso, Mateus 3, eu vou citar aqui rapidamente, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E qual era a mensagem? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Portanto, arrependimento e preparação para o reino que está a chegar é, digamos, a essência da sua mensagem. Mas também, obviamente, que há uma outra dimensão na mensagem, estamos a falar do conteúdo, que é tudo o que tem a ver com advertência e juízo. Portanto, há uma dimensão de julgamento eminente e de advertência fortíssima. É por isso que algumas das palavras de João são duras. Há uma certa dureza, quase austeridade nas palavras de João, que não tem a ver com João Batista é um bruto. Não tem a ver com brutidade da pessoa. Tem a ver com a solenidade. Neste caso, porque a dimensão de advertência e de julgamento não pode ser dito com leviandade ou de forma muito leve. Porque senão faltaria a forma, não estaria a bater certo com o conteúdo. Vamos aqui a um exemplo. Vou ler Mateus 3, a partir do versículo 7. Vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo assistir, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos do arrependimento. Exatamente. Julgamento, advertência, uma certa dureza que se relaciona com esta ideia de que se vocês não forem advertidos, é muito pior. Então, mais vale ouvirem uma coisa. Que é um pouco às vezes o que nós na vida também fazemos. Às vezes com os nossos filhos, ou até com pessoas com quem lidamos, às vezes temos que dizer uma verdade de forma dura, porque é melhor do que poupar a pessoa à dureza e depois ela ter a dureza das consequências. Exatamente. Não é? Como às vezes quando não nos advertem de uma coisa, depois nós dizemos, mais valia me teres avisado. Então, às vezes, mais vale dizer uma verdade, mesmo que ela seja um pouco dura, para nos poupar às consequências da mentira. Então, João tem essa dimensão. E depois, e declaro, a terceira dimensão que eu encontro na mensagem de João é a exaltação do Messias. Sem dúvida. A exaltação de Jesus. E isso, temos muitas afirmações, mas uma delas, Mateus 3 ainda, agora no versículo 11, em verdade eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou sequer digno de desatar as suas alparcas. Portanto, esta ideia de que exaltar o Messias era, digamos, a essência da sua mensagem. Muito bem, muito bem. E havia aí um certo sentido também de urgência, Pedro, não é verdade? Quando se falava da dureza das palavras, às vezes, de João Batista, havia um sentido de urgência também naquilo que ele dizia. Não concordas, Pedro? Totalmente. Essa urgência está muito ligada a essa ideia de que, como há um tempo Exatamente. tem que estar a ser contado. Exatamente. Nós vemos isso nesta ideia de é chegado o reino de Deus. Exatamente. Ou arrependei-vos porque ele vem. A ideia de que alguma coisa vai acontecer naquele tempo torna essa urgência muito importante. A minha última nota, que eram aquelas 3 dimensões da personagem de João, então a sua dimensão profética, o conteúdo da sua mensagem, e a última dimensão que eu queria deixar uma nota muito rápida é sobre o seu caráter. Exatamente. É sobre a pessoa, a identidade da pessoa. E nós temos algumas indicações na Bíblia sobre a natureza do caráter deste homem. Sim. E a primeira delas, para mim, tem a ver com firmeza e coragem. Exatamente. É um homem que está disponível para assumir as consequências. Exato. E normalmente as pessoas de caráter são aquelas que não trocam as consequências por conveniências. Exatamente. E João é um homem que entre conveniência e consequência escolheu as consequências. Certíssimo. Há aquele momento do Evangelho de Lucas que diz que ele falou com o tetrarca Herodes e repreendeu por causa de Herodias e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Ora, é evidente que uma pessoa que esteja mais preocupada com as consequências, ela vai dizer assim, bem, é melhor eu estar calado. Herodes, o homem realmente tem feito coisas más, mas se calhar eu vou mais por aqui. Não, ele diz a verdade porque era um homem firme e corajoso, mas ao mesmo tempo era um homem extremamente humilde. E ver na mesma pessoa firmeza e coragem e humildade é alguma coisa, é quase a plenitude que nós estamos habituados a pensar assim. A pessoa que é corajosa tem que ser um bocado agressiva, tem que ser prepotente. Não, ele é muito humilde, por isso é que ele está sempre a dizer. E acabou por perder a vida por causa disso, não é? Perdeu a vida por causa disso. A sua humildade vemos-la muito quando ele diz a Jesus, sobretudo, muitas vezes, é ele que conta, ele que cresça e aquilo. Muito bem. Vou passar a palavra aqui ao António, também estamos desejosos de o ouvir, sem dúvida. António, a discussão está ótima, abrimos verdadeiramente, temos a Bíblia aberta, não é verdade, como o nome do nosso programa diz. Agora, António, como parte desta introdução, Marcos vai introduzir também
o relato do batismo de Jesus. Falámos aqui de João o Batista, não é verdade? Jesus, pela mão de João Batista, foi batizado no Rio Jordão. E sabemos que o batismo tem um papel importantíssimo e insubstituível, portanto, na experiência cristã, como é óbvio, não é? E está ligado a vários conceitos, não é verdade? Portanto, conceitos como, por exemplo, o novo nascimento, o arrependimento, a morte do velho homem, etc., não é verdade? Ora, sabendo que Jesus não precisava destas experiências, porque nunca pecou, portanto, ele foi tentado em todas as coisas, não é verdade? Como nós encontramos em Hebreus capítulo 4, mas nunca caiu em pecado. E isso é uma definição muito importante, é um elemento muito importante. Então, como é que explicamos então a necessidade do seu batismo? Até porque este foi uma escolha do próprio Jesus, ou seja, foi ele que se dirigiu pelo seu próprio pé até às margens do Rio Jordão, onde João estava a batizar, não é verdade? Então, como é que nós conseguimos compreender este conceito e esta necessidade de Jesus ser batizado? Muito bem. Bom, antes de mais, quero saudar os meus companheiros aqui neste programa e também aqueles que nos acompanham através da Novo Tempo ou através da RCS. E se me permitem, antes de passar diretamente à resposta sobre essa questão do batismo, só dar aqui só mais um pormenor em relação a este Evangelho que estamos agora a começar a estudar, o Evangelho de Marcos, que é um Evangelho que, embora com muitos paralelos com o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, tem as suas particularidades. O que faz com que seja realmente um evangelho muito específico, muito particular. E uma delas é exatamente a relação que tem com o público-alvo, que se denota ser o público latino. E porquê que eu digo isto? Porque nós encontramos certas explicações do mundo romano, do mundo latino, que nós não encontramos noutros evangelhos, e vemos aqui em Marcos esta preocupação que ele tem de explicar o que é um centurião, o que é, portanto, quando fala do quadrante, é interessante que ele diga que a viúva não deu o quadrante, mas deu 2 moedas, que era o equivalente ao quadrante, e eu desconfio que essas 2 moedas eram hebraicas, porque exatamente era a equivalência, o quadrante era a moeda mais fraca que existia no sistema monetário romano daquele tempo, e a viúva teria entregue 2 moedinhas, que para nós percebermos era apenas um 128 avos de valor daquilo que era o salário de um dia de trabalho. Portanto, que eram 2 moedas basicamente insignificantes, o próprio quadrante era insignificante. Não é? Portanto, um quadrante era a 64ª parte de um denário. Portanto, enfim. Portanto, mas ele tem o cuidado de explicar estas coisas, precisamente porque ele tem a noção que aqueles que vão ler o seu Evangelho, que aliás foi um Evangelho que foi pedido, é curioso que Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, no capítulo 15, refere exatamente que o Evangelho de Marcos é um Evangelho que lhe foi pedido, porque as pessoas, depois da morte de Pedro, não podendo ouvir o próprio Pedro explicar aquilo que tinha ocorrido durante o ministério público de Jesus, pedem ao Marcos, que era, na altura, discípulo, companheiro de missão de Pedro, que ponha por escrito. E então ele vai escrever, de acordo com o que nos diz Eusébio de Cesareia, ele vai escrever este Evangelho exatamente para relatar a vida de Jesus. Bom, em relação ao batismo propriamente dito, o batismo é importante porquê? Antes de mais, porque o batismo tem que ser voluntário. E é importante esse pormenor que Jesus tenha tomado a iniciativa. Não podia ser de outra forma. Claro. Porque tinha que ser ele a decidir que tinha que ser batizado, como nós também pretendemos que aqueles que sejam batizados o façam por livre escolha, por sua vontade própria. Portanto, esse é um pormenor interessante que desde já marca um princípio que é um exemplo para nós. Não é? Exato. Pronto. Muito bem. Depois, também, o facto, e aqui as coisas aparentemente complicam um bocadinho, porque é que Jesus, sendo perfeito, sendo Deus, feito homem, porque é que ele tinha que ser batizado? Pronto, para além da questão do exemplo, eu acredito que há outras razões que nos podem ajudar a compreender o porquê desta situação. Eu tomei nota de algumas para ver se não me esquecia de nenhuma. Uma delas é a confirmação do ministério de João Batista. Ao fazer-se batizar por João Batista, de alguma forma, indiretamente, Jesus está a confirmar o ministério profético daquele profeta, que foi tão especial na preparação da vinda do Messias. Aliás, o próprio Marcos, logo no início do Evangelho, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, que significa o Messias, não é? O Filho de Deus. Portanto, ele está a dizer que Jesus é Deus, ele está a dizer que Jesus é o Messias e que se faz batizar por aquele que estava a preparar o caminho para o Messias, para aquele que haveria de vir, que era o João Batista, não é? Portanto, ao fazer-se batizar por João, nas águas do Rio Jordão, ele confirma esse ministério profético do Batista. Por outro lado, também,
De alguma forma, o batismo de Jesus vai marcar o início do ministério público de Jesus. Tal como o batismo de uma pessoa ao tornar-se cristã vai marcar o início de uma nova fase da sua vida. Certo. Uma fase da vida consagrada a Deus. Nós sabemos que Jesus tinha uma ocupação profissional, portanto, ele trabalhava na carpintaria que herdou do seu pai adotivo, do José, não é? Até aquele momento. Naquele momento ele faz-se batizar por Jesus e iniciou o ministério público. Portanto, ele fecha a sua oficina e entra numa nova fase da sua vida completamente consagrado ao ministério evangélico. Tal como nós, quando nos fazemos batizar, iniciamos uma nova vida que queremos que seja consagrada a Deus. Não é? Isso não implica necessariamente que nós abandonemos a nossa profissão, que tivemos até ali, mas há uma nova vida, uma nova fase mais presente com as coisas de Deus, mais perto do Criador, portanto, mais consagrada, digamos assim, mais focada nas coisas espirituais. Muito bem. Por outro lado, também é um facto que constatamos, também é uma oportunidade da divindade se manifestar na sua plenitude. Não é? Exatamente. Portanto, nós encontramos neste episódio as 3 pessoas divinas que se manifestam fisicamente. Jesus está ali em pessoa, portanto, manifestação física clara. O Filho, não é? O Filho de Deus, neste caso, não é? O Filho de Deus, não é? Enfim, a partir de agora, chamado Filho de Deus, exatamente. Portanto, há aqui uma adoção, digamos assim, que, entre aspas, que é feita nesta terminologia, porque ele não nasce, ou melhor, ele não vem à existência no momento em que nasce, ele já é pré-existente, não é? Mas aqui entra numa nova fase. Bom, depois temos o Espírito Santo, que se manifesta sob a forma de uma pomba que desce sobre ele, que é visível, aqueles que estão lá assistem, portanto, é essa ocorrência. E depois temos a voz do Pai que se manifesta. Portanto, os 3 seres divinos manifestam-se aqui fisicamente, audível ou visualmente, portanto, neste episódio. É a oportunidade que o próprio batismo, portanto, dá de que haja esta manifestação divina. Por outro lado, também, o próprio Jesus dá uma explicação acerca da razão de ser do batismo. É curioso que o João Batista, portanto, é renitente, ele hesita, mas eu é que precisava de ser batizado por ti e tu vens a mim para que eu te batize. O João Batista não percebe muito bem o que está a acontecer, não é? Portanto, estamos aqui num quadro muito humano. Se nós temos dificuldade, o João Batista também já a teve, claramente. E a resposta de Jesus é que convém que se cumpra toda a justiça. Ou seja, convém que se cumpra todo o plano que está traçado. O que quer dizer que o batismo fazia parte desse plano. Um plano que estava estabelecido, com certeza, por Deus, e que, portanto, Jesus está a dar cumprimento a esse plano. Portanto, ele começa o seu ministério no momento certo e vai começá-lo da forma correta. E a forma correta, realmente, é ser batizado. Muito bem. Portanto, temos aqui, António, um reconhecimento profético, digamos assim como também o dar um exemplo de algo que era importante, não só, portanto, para nós, neste caso, mas também para o próprio Jesus, porque tem essa unidade divina, digamos, à sua volta, exatamente no momento, então, do batismo. Exatamente. E, por fim, eu realçaria também, portanto, que o batismo de Jesus vai enfatizar, vai realçar a sua humanidade. Muito bem. Não é? O que, mais uma vez, nos leva à questão do princípio, que é o exemplo que ele nos dá. Muito bem. Portanto, muito bem. Seguir os passos de Jesus significa passar também por este batismo. Ele é verdadeiramente voluntário. Exatamente. Ele assume e manifesta claramente a sua humanidade ao fazer-se batizar por Jesus. Não é uma necessidade dele próprio. Exatamente. Ele fala por uma necessidade nossa. Sem dúvida. E seguir os passos de Jesus é o mais importante, exatamente, de tudo isto, não é verdade? Daí que ele se designa ele mesmo Filho do Homem. Exatamente. A identidade principal dele. Que, aliás, é a designação que ele prefere. Exatamente. Ele não usa a designação Filho de Deus. No relato dos Evangelhos, nós não vemos ele dizer que é o Filho de Deus. Outros dizem que ele é o Filho de Deus e ele não nega. Mas quando ele fala dele próprio, ele diz o Filho do Homem. O que também é um sinal messiânico desde Daniel. Bom, prezados amigos, a discussão está ótima. Alongámos um bocadinho mais nas nossas respostas, mas sem dúvida que o estudo está a ser fascinante. E eu queria aproveitar esta oportunidade agora para lançar uma oferta para aqueles que estão lá em casa e que se calhar estão-se a perguntar como é que eu posso continuar a estudar depois deste programa e tudo mais, não é verdade? Ora bem, nós temos aqui uma pequena oferta que gostaríamos de fazer. Portanto, temos este manual de estudo que se chama exatamente A Origem de Tudo. Vai ser uma bênção extraordinária para si, para os seus, para aqueles que o acompanham, para a família, para poderem então estudar juntos exatamente este manual que é extraordinário, que vai ser sem dúvida um elemento crucial para poder aprofundar os conhecimentos da Palavra de Deus, da Bíblia, de ter a Bíblia aberta, não é verdade? Para poder então ter esses conhecimentos consigo. Na verdade, é uma forma de poder continuar aquilo que nós já estamos aqui a fazer.
a estudar a Bíblia consigo, que é sem dúvida um privilégio muito grande. Agora pode-se perguntar como é que eu posso ter acesso a esse manual? Muito bem, basta então entrar em contacto connosco através do número 933 939291. Eu volto a dizer 933 939291. Podem enviar uma mensagem a pedir exatamente este manual e teremos todo o gosto em enviar exatamente esta oferta para que seja uma bênção para si. Muito bem, meus queridos, vamos continuar o nosso estudinho. Vamos tentar agora encurtar um pouquinho mais as respostas, porque já nos alongámos um bocadinho, não é verdade? Mas é assim quando estudamos a palavra de Deus, não é verdade? Com a Bíblia aberta, é assim que acontece. Vou já dirigir então a próxima pergunta novamente à pastora Hortelinda, não é verdade? Ora bem, nós, pastora Hortelinda, já falámos aqui, portanto, um pouco sobre o ministério profético de João Batista, todas estas dimensões proféticas que, enfim, podíamos passar aqui vários programas só a falar exatamente disso, não é verdade? Mas o facto é que a primeira vinda de Jesus, entre as suas muitas dimensões, tem realmente uma forte dimensão profética, não há dúvida, não é verdade? Ora, quando Jesus, por exemplo, ele aplica certas expressões, como por exemplo esta, o tempo está cumprido, será isto uma referência profética? E já agora acrescento, será que podemos confirmar essa dimensão profética na Bíblia? O que é que nos pode dizer em relação a isto? Sim, Jesus iniciou o seu ministério de pregação com essa declaração. O tempo está cumprido. Há um tempo que está cumprido. Nós podemos dizer que Deus se apresenta na Bíblia como aquele que conhece o fim desde o princípio, conhece as coisas que ainda não são como se já fossem, e Deus toma isso como uma prerrogativa identitária de si próprio. Deus é aquele que está fora do tempo, conhece o passado, o presente e o futuro. Ele pode anunciar o futuro. E nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, através dos profetas, muitas referências, muitos elementos sobre o Messias que são identitários, se assim podemos dizer. Desde o seu nascimento ao seu caráter, desde a sua mensagem à sua morte, do lugar onde devia de nascer ao seu julgamento, à sua ressurreição, o Messias está bem identificado. Também, e de maneira fantástica e surpreendente, a Bíblia, a profecia, vai indicar o momento exato do seu aparecimento. Não do seu nascimento como pessoa, mas do seu aparecimento como Messias, como dizia o Tosé, portanto, no seu batismo. E é o profeta Daniel que vai receber esta informação, e é dada através de um anjo, do anjo Gabriel, que é chamada profecia das 70 semanas. Exatamente. É uma profecia que já foi estudada aqui no trimestre passado e, portanto, possivelmente muitos dos telespectadores e ouvintes ainda terão isso presente na sua memória. Eu vou dar apenas um pequeno resumo. Daniel está preocupado sobre o futuro do seu povo, porque do que ele tinha tido como visões, ele teve a impressão que o seu povo, que estava exilado em Babilónia, iria ficar muito tempo, e ele desencorajou, ele desanimou, ele faz aquela oração lindíssima, mas algo triste do capítulo 9 do seu livro, profundo, não é? exatamente. E em resposta à sua oração, Gabriel vem-lhe dizer, não, o teu povo não está abandonado, há ainda um tempo determinado para o teu povo, não é? Como diz, 70 semanas estão determinadas, separadas, contadas para o teu povo. Para quê? Para extinguir a iniquidade, para dar fim ao pecado, para trazer a justiça, para ungir o Santo dos Santos. E depois diz-lhe o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos ficar por aqui. Ou seja, segundo a informação que o anjo dá a Daniel, até que o Messias chegasse, haveria 69 semanas. Estas 69 semanas não são semanas como as 70 semanas. Não são literais, não são literais. Todos os exegetas antigos, presentes, estão de acordo para Confirmam dizer que são isso, semanas de exatamente. anos. É verdade. Não é? Portanto, existiria, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até ao Messias, seriam 69 semanas, o que equivale a 483 dias ou anos. Então, como nós sabemos pelos papiros de Elefantina, a crónica da sucessão dos reis da Pérsia, sabemos que Artaxerxes, segundo o 7º ano do seu reinado, que segundo a Bíblia é quando ele dá a ordem para que este trabalho de reconstrução fosse feita, equivale ao ano 457 a.C. Então, se contamos
do ano 457 antes de Cristo. Os tais 483 anos das 69 semanas, nós chegamos precisamente ao ano do batismo de Jesus, ao ano 27, portanto, da nossa era, no final do qual o Messias apareceria. Não como dissemos no nascimento, mas no início do seu ministério. E foi aí que Jesus foi batizado. Então é maravilhoso vermos como a profecia indicou o tempo certo. Por isso Jesus diz, o tempo está cumprido. Exatamente. Gostaria ainda de referir a Amós 3:9, que diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não poderia deixar em segredo a vinda do seu filho, que era finalmente o mistério que estava oculto desde o tempo dos séculos. Era a profecia mais importante, era a intervenção de Deus na história mais importante após a criação. Então ela devia de ser marcada com uma profecia. E vemos que Deus fez isto. E nós hoje, crentes, beneficiamos desta revelação. Nós hoje, ao olharmos para trás, vemos que a profecia se cumpriu. E ainda hoje, por exemplo, o judaísmo continua à espera do Messias. Do Messias que já veio. E se eles tivessem estudado a profecia, eles teriam identificado o Messias. Em todo o caso, nós, crentes, sabemos que o Messias é Ele. É Jesus Cristo. Sem dúvida, e já sem dúvida. veio. E apenas nos preparamos para a sua segunda vinda. Esta matemática divina mostra-nos que há um Deus que está ao controle de todas as coisas. Isto deve trazer um certo conforto ao nosso coração, saber que apesar daquilo que muitas vezes se desenrola neste mundo e que nos faz muitas vezes perguntar quem é que está ao controle disto, há um Deus que na verdade não se deixa surpreender por nada disto, na verdade. E o que é interessante, e eu recordo que na verdade quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, na altura em que ele faz esta declaração, o tempo está cumprido, estamos a falar de um Jesus que tinha acesso exatamente àquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, que era a fonte de informação exatamente, onde exatamente apontava para a primeira vinda, neste caso, do Senhor Jesus. Aliás, sabemos que o povo também sabia, Sim. ou seja, os estudiosos também sabiam. Exato. E não é por acaso que é neste período que se levantam muitos messias. Exatamente. O povo sentia, de alguma maneira, o tempo estava Que a alguma coisa cumprir-se. estava a acontecer, exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria da próxima pergunta, eu vou-me dirigir aqui ao António, porque ainda há pouco falávamos da introdução, portanto, do Evangelho de Marcos, onde vemos, de facto, vários episódios que são bem condensados, digamos assim, nesta introdução extraordinária, na verdade, muito informativa, sem dúvida nenhuma, onde há, inclusivamente, uma declaração da própria convicção do próprio João Marcos. Quase um esforço para não deixar de fora nada que seja importante, digamos assim. Ora, entre estes episódios temos uma breve referência à tentação de Jesus. Ora, encontramos isso, portanto, no Evangelho de Marcos, obviamente, capítulo 1, nos versos 12 e 13, e onde encontramos, portanto, aqui expressões que seria interessante, portanto, tentarmos entender e que podem, eventualmente, até causar alguma confusão para as pessoas que não conhecem tão bem, então, a Bíblia. Como, por exemplo, ser impelido pelo Espírito ao deserto, um jejum de 40 dias, ser servido pelos anjos. Portanto, são expressões que podem causar alguma confusão. Podes ajudar-nos, então, aqui a compreender melhor estas referências? Sem dúvida que aqueles a quem o Evangelho se destinava, sendo de origem latina e de cultura latina, poderiam efetivamente ter algumas dificuldades em compreender este tipo de situações. Bom, biblicamente falando, o deserto é um local especial de encontro com Deus. Nós temos que recorrer à história do povo hebreu para perceber isto, mas é uma realidade que nós vemos que é transversal ao tempo, ou no tempo. Israel, quando sai do Egito, dirige-se para a Terra Prometida, mas tem que passar pelo deserto. Certo. E é exatamente no deserto que Deus se vai manifestar de uma forma especial ao povo de Israel, nomeadamente entregando a tábua com os 10 mandamentos no Monte Sinai. Portanto, a travessia do deserto para o povo de Israel é um momento de preparação, de encontro com Deus, para que depois esteja devidamente preparado, esse era o plano de Deus, estar devidamente preparado para depois entrar na Terra Prometida. Certo. Portanto, o deserto é um momento de transição, de preparação, de encontro com Deus. Este aspecto é muito importante. Mais tarde, nós vamos encontrar também o João Batista que vai para o deserto. Curiosamente, não é?
vai batizar no Jordão, é verdade, Sim. mas uma boa parte do que sabemos, do pouco que sabemos, como já foi dito acerca dele, passa-se no deserto. Como dizíamos há pouco, até as profecias já diziam que ele seria a voz que ia clamar no deserto. Exatamente. Portanto, o deserto, realmente, biblicamente falando, assume aqui uma relevância bastante interessante. Claro. E a partir daí vemos que ele realmente é um elemento importante. E o próprio Jesus agora vai para o deserto. Não é? Pronto, vai para o deserto e vai fazer jejum. O jejum era uma prática bíblica recorrente. E às vezes o jejum era um jejum, como nós o entendemos, de abstinência completa de alimento. Certo. No entanto, Lucas vai precisar, no seu Evangelho, que ele realmente não comeu nada durante os 40 dias. Portanto, temos ali indícios de que Jesus, ao jejuar durante estes 40 dias, estava realmente numa busca espiritual muito intensa. E nós compreendemos o porquê. Ele tinha sido batizado, ele começa o seu ministério público e ele agora vai buscar a direção de Deus, a orientação e a bênção de Deus para esse ministério que ele vai ter que exercer durante algum tempo. E, portanto, a sua busca é tão intensa que ele realmente não quer tomar alimento. O jejum tem algumas vantagens a nível cognitivo sobre o ser humano. O facto de nós não precisarmos de fazer uma digestão, quando nós comemos, obviamente temos que fazer uma digestão, convém que a façamos, não é? Se não comemos, não precisamos. Ou seja, o sangue está livre para afluir ao cérebro. Portanto, o pensamento, o sentimento tornam-se mais claros quando nós ou temos uma alimentação frugal, ou então não comemos mesmo, durante algum tempo. Certo. Portanto, ao atingir o limite da capacidade humana de jejuar os 40 dias, muita gente provavelmente não aguentaria 40 dias sem se alimentar. Claro. Jesus aguentou, mas certamente que, humanamente falando, ele estaria no limite da sobrevivência. Certo. Portanto, ele vai ao extremo possível, vai mais longe que pode, nesta busca, realmente, de ter a sua mente limpa para receber a instrução de Deus para iniciar o seu ministério público. E é neste contexto que depois veio o relato, esta menção de que os anjos o vieram, portanto, alimentar, vieram servir. Claro, ele estava exaurido de forças. Claro. No deserto, ele nem teria forças já para sair do próprio deserto. Portanto, ele estava ali completamente dependente da intervenção divina, porque, naturalmente, como homem, ele morreria se não fosse socorrido. E, portanto, os anjos vêm socorrê-lo. E vêm socorrê-lo, trazendo-lhe o alimento de que ele vai necessitar, mas ao mesmo tempo, seguramente que a presença dos anjos para ele vai ser um reconforto espiritual. Certo. Ou seja, é na verdade a constatação de que há uma aceitação da parte do Pai em relação a ele. Porque se não fosse assim, o Pai não enviaria os anjos e deixá-lo-ia. Portanto, podemos dizer aqui que Jesus mostra-nos como, na verdade, ao libertar as suas energias para ter as suas faculdades mentais mais despertas, é mais importante aquilo que se passa na nossa mente do que propriamente no corpo, neste caso, não é verdade? Apesar das duas dimensões estarem ligadas uma à outra, sem dúvida nenhuma, não é verdade? Só um detalhe, portanto, ele fez esse jejum durante esses 40 dias, não é verdade? Mas certamente deve ter bebido água, portanto, para se manter hidratado, não é verdade? Exatamente. Portanto, o jejum não implica a abstinência completa de ingestão de líquidos. Exato. Não é? Portanto, e é curioso esse pormenor, porque no Evangelho de Lucas, que eu referi há pouco, ele diz que ele não comeu nada, não diz que ele não bebeu. Exatamente. Agora, nós podemos colocar, obviamente, a questão. Então, mas se estava no deserto, como é que ele bebeu? No deserto havia água? Provavelmente ele terá levado alguma água com ele e terá bebido muito moderadamente para aguentar aqueles 40 dias. Ou então haveria alguma fonte no deserto, também não é impossível que no deserto haja locais onde se encontra água. Com certeza. O que nós não sabemos é qual era o deserto. Podia ser o deserto da Judeia, podia ser o deserto de Pereia, portanto, do outro lado do Jordão, isso nós não sabemos. Sabemos é que era o deserto, mas no deserto também sabemos, biblicamente temos indícios disso, que há locais no deserto onde há alguma água, nomeadamente os oásis, por exemplo, no deserto do Saara. Portanto, não comeu, seguramente, provavelmente terá bebido. Agora, a bebida só por si não é suficiente para alimentar alguém convenientemente durante 40 dias. Portanto, o que reflete realmente que ele estaria no limite da sobrevivência. Esta referência ao anjo que vem para alimentar e servir e consolar Jesus, a mim remete-me sempre para um dos momentos que mais me fascinam no Evangelho, que é quando Jesus está no Getsemane, em grande sofrimento. Agora é um bocadinho homilético ou simbólico, mas é prestes a entrar no deserto da sua morte. E vem um anjo
para o consolar. Exatamente. Diz o Evangelho também. Exatamente. Então é como se no início e no fim deste ciclo Exatamente. ele vai sofrer Exatamente. estas agruras no deserto e vem um anjo que o consola. Exato. E depois no Getsemane, antes das agruras Exato. da sua morte, também vem um anjo Exatamente. para o consolar. Exatamente. Qualquer coisa de... O que é extraordinário para nós percebermos Exato. que é a confirmação divina Exato. de que aceita aquilo que ele está a fazer. Exatamente. Portanto, é o início do período de ministério e no final. No Portanto, fecho. Exatamente. a confirmação que Deus não deixa passar, não é? De que efetivamente tudo o que ele fez ou o que ele vai fazer está de acordo com a vontade do Pai. Exatamente. Bom, há aqui muita coisa que nós podemos ainda dizer em relação a isto. Estas fases da vida de Jesus em que nós vemos que ele está prestes a sucumbir, digamos assim, no início, no final também, porque é um episódio onde no Getsemane nós sabemos que fisicamente havia algo que estava a passar também, e a nível mental, porque as gotas de sangue que saíam da sua fronte e tudo mais, é um fenómeno mesmo explicado pela ciência médica. Estava no tal limite. Exatamente, não é verdade? E que foi necessário que um anjo interviesse naquele momento, porque o Jesus, inclusive, poderia correr o risco de falecer logo ali naquele momento, não é verdade? E também, deixa-me só dizer isto, é muito importante Jesus como nosso modelo. Exatamente. Ele é nosso modelo no Claro. batismo, ele é nosso modelo na tentação. Nós passaremos por lá. E não é a fragilidade, nem a necessidade, Exatamente. nem as circunstâncias mais adversas Sem dúvida. que serão desculpa para nós Sem dúvida, pecarmos. sem dúvida nenhuma. Aliás, Sem dúvida já nenhuma. agora, o último ponto que eu queria Sim, referir sim, sim. em relação a esta passagem pelo deserto e ao jejum é que o Evangelho de Marcos, ao contrário, por exemplo, de Mateus ou até de Lucas, o Evangelho de Marcos é muito cronológico. Marca os acontecimentos numa ordem muito precisa que corresponde à realidade da sucessão dos eventos. E é importante perceber que esta colocação do jejum no deserto é prévia à questão da tentação. Exato. Ou seja, Marcos, através desta organização do relato, para Exato. além de nos dar a sequência dos acontecimentos, há uma mensagem por detrás que é a passagem pelo deserto e o jejum foi a preparação de Jesus para enfrentar o inimigo na tentação. Exato. E é curioso que a primeira tentação que ele vai ter que Exatamente. enfrentar é exatamente a questão do bem. alimento. Muito Não bem. é? Portanto, aonde o ser humano caiu, no Jardim do Éden, com a história do célebre fruto Exatamente. da árvore, Exatamente. conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido. Exatamente. Não é? Aqui Jesus tem a vitorioso, primeira é vitória, vitorioso, que é sem dúvida. resistir Sem dúvida no nenhuma. limite da sobrevivência, resistir à tentação de se alimentar. Exatamente. Não de acordo com a vontade do Pai, mas de acordo Muito com a bem, vontade do inimigo que lhe sugere. Muito bem. É um transformar apelo as pedras em para peixe, nós não é? confiarmos exatamente na vitória de Cristo, porque quando nós falhamos, Jesus é vencedor. Pedro, vou-te pedir para seres muito sucinto agora nesta última pergunta, mas é uma pergunta capital, porque nós vemos o tema do reino de Deus, não é verdade, que suscita muita coisa na nossa imaginação, sem dúvida nenhuma, mas é algo que é central e encontram-se várias referências, portanto, no discurso de Jesus e até João Batista, inclusivamente, nos relatos dos evangelhos, não é verdade? Ora, inclusivamente Jesus muitas vezes usa a famosa introdução às suas parábolas dizendo o reino de Deus é como, ou o reino dos céus é como, não é verdade? É comparado a... Pedro, muito rapidamente, afinal de contas, o que é o reino dos céus? Pergunta para 1 milhão de euros. Exatamente. Talvez valesse a pena, Tiago, eu pedia-te se podias ler o versículo 14 e 15 deste primeiro certeza. capítulo, que nós estamos à volta, Com muito gosto. para partirmos, digamos, dessa afirmação para algumas Exatamente. considerações sobre o reino de Deus. Portanto, vamos ler então Marcos 1, versos 14 e 15, onde nos diz então que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui está. Jesus começa o seu ministério, a sua proclamação, com uma afirmação sobre o que é a próxima, a muito física e temporalmente imediata proclamação ou manifestação do seu reino. Alguns elementos que me parece que são muito relevantes. O reino de Deus, para responder primeiro diretamente à pergunta, o reino de Deus é todo o espaço, todo o lugar, toda a vida onde Deus tem soberania. Portanto, compreender ou identificar o reino de Deus é um exercício de identificar quem é soberano. Por isso é que, geograficamente, se quiséssemos, fisicamente na vida de uma pessoa ou numa comunidade, se Deus tem soberania, ou ela lhe é concedida, estamos no reino de Deus. Claro que isto pode levantar uma pergunta que é, então, se o reino de Deus é onde ele tem soberania, então, mas Deus não é soberano sobre tudo. Deus não reina em toda a parte. E a pergunta pode ser um pouco assim, enganosa ou
aparentemente ardilosa, mas não é. Porque a resposta é clara. Não. Deus não reina em toda a parte. Isto não tem nada a ver com o facto de Deus ser Senhor do universo. Mas Deus criou uma estrutura no universo no qual existem criaturas morais e, portanto, Ele não reina forçosamente sobre essas criaturas. Vou dar 2 evidências disto. Jesus, em João capítulo 14, disse uma frase interessante, aliás, usa-se muito como expressão de que o diabo é o príncipe deste mundo. É uma expressão que é usada, não é? Ele disse, Jesus estava a dizer aos discípulos, já não vou estar muito tempo convosco, porque vem o príncipe deste mundo. E, curiosamente, ele usa uma expressão tremenda, que ele diz assim, o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Exatamente. Então, significa que existe um príncipe, ou seja, também existe uma autoridade real. Porque se é o reino de Deus... Ora, o príncipe, sabemos que o príncipe, por definição, está abaixo do rei. Mas também é uma autoridade, ou seja, tem real no sentido que é uma pessoa que tem poder. Tem consegue exercer uma autoridade. Ora, Jesus diz exatamente isto. Aí existe o príncipe deste mundo, mas em mim ele não tem nada. Ou seja, ele não é soberano em nada do que é meu. Ora, isto leva-me a dizer o quê? De que o reino de Deus tem um lugar oposto. Usando a expressão príncipe deste mundo, eu diria que nós podíamos chamar ao que é oposto ao reino de Deus o principado do diabo. Um principado é uma coisa inferior a um reino. Certo. Mas não deixa de... ali exerce-se autoridade. Aliás, o próprio texto nos induz nesta questão, porque quando diz que o reino chegou, portanto chegou, está lá, e depois diz arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, crede nas boas novas. O que significa que o reino está lá, mas ainda não chegou ao coração, à vida daquelas pessoas. E por isso elas precisam de se arrepender e crer no Evangelho, aceitar a Jesus como seu Salvador, para que o reino que lá está as conquiste também a elas. Exatamente. As integre a elas também. Ias dizer outra ainda, não é? Sim, eu ia lembrar apenas uma ideia do Carlos Puyol, em que ele diz que o príncipe deste mundo é o diabo. É ele que governa este mundo. Mas Deus é o presidente. E um dia ele vai dissolver a Assembleia e eliminar o governo. E é isso que nós esperamos. Então, eu vou ainda remeter a mais palavras. A ilustração é boa. As palavras do apóstolo Paulo, também, quando ele escreve aos Colossenses, que também coloca em oposição estes dois poderes. E utiliza expressões que têm a ver com autoridade e poder. Colossenses 1,13 diz o seguinte. Ele, falando de Cristo, nos resgatou do domínio das trevas. Então, portanto, existe um domínio de trevas, uma autoridade e um poder, e nós podemos lá estar. Sem dúvida. Por isso existe esse tal principado. Mas é possível sair dele. E depois ele diz, ele transportou-nos para o reino do seu Filho amado. O que quer dizer que, de facto, existem duas realidades concretas nas quais nós podemos viver sob o domínio que representam essas duas dimensões. É por isso que o reino de Deus, então, é o quê? Concretiza-se em quê? O reino de Deus é onde estão os valores do seu reino, onde os valores do reino se manifestam ou são visíveis. Por isso é que o reino de Deus não é fisicamente visível. Porque os valores do reino de Deus não são valores geográficos, políticos, não se manifestam nas autoridades ou fronteiras humanas. Não estão forçosamente aqui ou ali. Mais, eu vou arriscar a dizer aqui uma frase que se calhar é importante dizê-la neste contexto. Sim. O reino de Deus também não está nas fronteiras, por exemplo, das denominações religiosas. O reino de Deus não se consegue conjugar dizendo, olha, aqui neste espaço, nesta igreja, neste país ou naquele lugar, aqui é o reino de Deus. Eu posso provar isto porque o texto de Lucas, no capítulo 17 e no versículo 20, diz que Jesus um dia foi interrogado pelos fariseus com uma pergunta. Quando virá o teu reino? E não sei se vocês se lembram da resposta. Ele disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali. Exatamente. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ora, essa ideia de que o reino está dentro de vós significa o quê? Que o reino de Deus é um conjunto de valores que se aceitam como sendo aqueles que estruturam a nossa vida. Portanto, o que Jesus fez foi, ele veio a esta terra encarnar de maneira perfeita esses valores. Exatamente. E nós temos que escolher.
aqui se os queremos também. Há aqui uma mensagem que podemos resumir tudo isto, é que antes de entrarmos no reino de Deus literal e físico, temos que ter o reino de Deus no nosso coração. E sabem que este é algo que realmente é uma das mensagens centrais que nós encontramos naquilo que nós resumimos hoje. Meus caros, quero agradecer muito pela vossa ajuda em podermos aprofundar este estudo. Já não temos tempo para mais. Mas, de qualquer forma, para os nossos ouvintes que nos acompanharam hoje, nós vimos hoje como o Evangelho de Marcos, de certa forma, mais do que relatar, ele afirma e confirma a pessoa de Deus através da revelação da própria pessoa de Jesus Cristo e se aproxima de cada um de nós com um interesse verdadeiramente genuíno. Sabem que no mundo onde a desconfiança e a incerteza compõem o dia-a-dia do ser humano, a Bíblia, neste caso, revela-se através daquilo que nós lemos e estudamos hoje como um livro verdadeiramente fidedigno e que merece a nossa confiança. João Marcos, o jovem missionário que nós estamos a estudar então nestes próximos episódios, nesta temporada, revela essa confiança, assim como a diferença que a pessoa de Jesus, a pessoa maravilhosa de Jesus, fez na sua vida e pode fazer também na vida de cada um de nós. Essa pode, na verdade, ser a nossa experiência também de cada um de nós, ainda hoje, aqui neste mundo. Antes de terminarmos, quero recordar apenas então que temos esta oferta que gostaríamos então de dar a todos aqueles que querem continuar a aprofundar o estudo, que querem continuar então a aumentar então os conhecimentos, portanto, da palavra de Deus. Temos este manual, este guia de estudo, A Origem de Tudo. É um manual que nós queremos oferecer a todos aqueles que tiverem esse interesse. Para isso, basta então contactar-nos através da linha do número 933 939291. Volto a dizer, 933 939291. Basta contactar-nos e pedir então este manual que sabemos que vai ser uma bênção enorme para si e também para a sua família. Pode também usar esse número para nos solicitar algum esclarecimento ou colocar alguma pergunta que não tínhamos aqui tido a oportunidade de responder. Estejam então à vontade para nos contactar, porque estamos aqui exatamente para poder então esclarecer de Bíblia aberta a todos aqueles que tiverem interesse em ter de facto mais conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado por nos ter acompanhado e já sabe que temos encontro marcado no nosso próximo episódio e até lá mantenha a Bíblia aberta e tenha um coração aberto à influência de Deus. Que Deus o abençoe.